Salmo 139. O versículo 1 em diante, nós vamos ler todo e depois eu vou repetir alguns versículos para você. O Salmo de número 139. Os irmãos acharam? Preste atenção na beleza desse salmo, na glorificação a Deus e no que o salmista Davi consegue enxergar a respeito da beleza da criação humana. Olha só: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, Senhor. Eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma de todos eles. Amém? Dá uma olhada no verso 13 ao 16, eu vou ler de novo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Tuas obras, eu Te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram ainda embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos nos livros, antes de qualquer deles existir. Eu falei que a partir de hoje, nós iríamos iniciar uma série de reflexão a respeito de uma vida com propósito. E se eu pergunto para você, qual é o propósito da sua vida? Você saberia me responder? Você já pensou qual é o propósito da sua vida? No começo desse ano, chega ali no meu escritório, no gabinete de aconselhamento, um jovem, vestido de esporte chique, cabelo muito bem penteado, uma postura muito elegante, um rapaz muito fino, muito educado, senta e começa a conversar. Estava com 30 anos de idade, formado, um profissional por excelência, uma namorada que o amava, o cuidava bem, pais que investiram nele e a carreira dele tinha sucesso pelo apoio dos pais. E esse jovem, ele faz uma pergunta para mim. E a pergunta que ele faz é a seguinte: pastor, eu sou bem sucedido, mas por que eu não encontro satisfação na minha vida? Por que eu não encontro plenitude, contentamento? E depois de muita conversa, ficou claro que com 30 anos, ele ainda não sabia o propósito da existência dele. Algumas outras perguntas que a gente ouve: pastor, por que eu me sinto vivendo uma farsa? Ou, pastor,
Por que eu preciso fingir que sou algo que de fato eu não sou? E todas essas perguntas que a gente ouve, e conversando e atendendo gente o dia todo, a gente percebe que muitas pessoas, na adolescência, na juventude, na meia-idade, às vezes até idosos, vivem sem entender o propósito da sua existência. Por isso eu falei, eu preciso compartilhar algo que me abençoou. Quando em 2004 eu li um livro do pastor Rick Warren, chamado Uma Vida com Propósito, e as nossas reflexões, claro, de uma maneira bem resumida, vão estar embasadas nesses princípios que trazem, de uma maneira muito clara, os princípios da palavra de Deus para cada um de nós. E o tema dessa primeira reflexão é aquilo que Davi há 3.000 anos atrás falou: você não é um acidente. Você pode olhar para quem está do seu lado e lembrar ele disso? Você não é um acidente. Eu e você já encontramos pessoas com traumas. Pessoas que foram rotulados na sua caminhada do dia a dia com frases do tipo: você não deveria ter nascido menino. Você não deveria ter nascido menina. Por que você não morre? Ou, de uma maneira mais sutil, você não presta para nada. Você não serve para nada. Ou, você é um estorvo na minha vida. Você é o problema da minha vida. Não sei se você já ouviu isso. Eu já ouvi isso de uma professora, e eu já contei o testemunho aqui para vocês, que ela olhou para mim, professora de matemática, e disse: você não vai dar nada. Essas frases, elas tendem a colar em nós muito mais do que elogios e outras coisas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, algumas verdades ficam muito claras. Eu preciso que você saia daqui entendendo pelo menos 3 delas. A primeira é que você nasceu de acordo com os propósitos de Deus e para cumprir os propósitos de Deus. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 16, presta atenção no que ele diz: pois nele foram criados todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Davi, quando ele escreve esse Salmo 139, dizendo: tu criaste o íntimo do meu ser e teceste a minha vida ainda no ventre da minha mãe. Davi, na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, mesmo sendo gente como a gente que sofreu, gente que foi desacreditada pelos irmãos, gente que foi perseguida, gente que queriam matar, Davi, ele conseguia entender que ele não tinha nascido por acaso, que Deus tinha um projeto para ele, que Deus pensava nele muito antes dele nascer. E isso é uma verdade também para você. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus te criou para um propósito. E eu preciso lembrar você que Deus não erra. Deus não erra. Você pode dizer: pastor, é que você não conhece a minha história. Eu não fui planejado. Pastor, eu nasci de um acidente. Eu nasci porque a camisinha estourou. Eu nasci de uma maneira totalmente errada. Pode sim ser que os teus pais não te planejaram. Pode sim ser que os teus pais não te queriam. Pode sim ser que você foi concebido na concepção dos seus pais sem eles te desejarem.
Mas para Deus, nada havia fugido do controle. Deus queria que você nascesse no dia que você nasceu, do jeito que você nasceu, com as características que você nasceu. Você não é um acidente, Deus tem um propósito para a sua vida, assim como Ele planejou o seu nascimento. Lá em casa, a minha pequeninha, a Eixla, minha filhinha, que hoje está com 6 anos, não foi planejada. Na verdade, minha esposa estava tomando anticoncepcional e quando veio, que susto! Mas ela foi desenvolvendo, nós a recebemos com muito amor, meio assustado, e cada dia que passa, eu vejo como ela foi bênção na nossa vida. Veio no tempo certo, do jeito certo, da maneira certa. Você não nasceu por acaso. Portanto, escute o que eu vou dizer. Pare de cair na mentira do diabo, que muitas vezes te engana, usa outras pessoas para colar essas mentiras em você. E talvez você entrou aqui hoje ainda acreditando que a vida não faz sentido. Talvez você chegou aqui hoje fazendo a pergunta: por que eu nasci? Ou, devido às circunstâncias ao seu redor, alguns vivem afirmando: porque eu nasci para sofrer. Porque eu nasci para ser castigado. E você já deixou essas mentiras entrarem no seu coração. Cuida, porque o nosso adversário, que anda ao nosso derredor tentando nos destruir, ele é covarde. Ele espera o teu momento de fraqueza para tentar te derrubar, para tentar te destruir. Ele pega você no momento onde as circunstâncias estão todas contrárias e começa a jogar mentira na sua mente. Você não presta para nada mesmo, ninguém se importa contigo, Deus se esqueceu de você. Cuidado, ele continua sendo o pai da mentira. Eu, na minha adolescência, eu passei por depressão. Filho de pastor, vai de cidade em cidade o tempo todo. Morei em um monte de cidade. Nasci em Jequitaí, na verdade Montes Claros, Araxá, depois viemos para Santa Catarina, Fraiburgo, Chapecó, Curitibanos, Lages, depois Blumenau. Nessa transição de Lages para Blumenau, eu era um adolescente. Ficamos 1 ano morando em Lages, sempre envolvido na igreja. Fiz muitos amigos. Ali eu estava bem, um adolescente de 14, 15 anos, feliz da vida, curtindo a vida com a galera na igreja, louco por Jesus, trabalhando, estudando, feliz, mas de repente chega a notícia que o pastor Nilton foi transferido para Blumenau. Claro, vamos acompanhar o papai. Vim feliz da vida, só que eu me deparei aqui com uma cultura muito mais fechada. E passou o primeiro mês, eu não tinha um amigo. Passou o segundo mês, eu não tinha um amigo, e eu comecei a entrar numa depressão. Ligava para o pessoal de Laje com saudade e tal, e eu comecei a ficar deprimido. No terceiro mês não tinha amigo, e eu fiquei um adolescente recluso, morava aqui atrás da igreja. Até que eu comecei a sofrer ataque maligno desse jeito. A vida não faz sentido, você não presta para nada. Ninguém gosta de você. Adolescente, filho de pastor, bem amado dentro de casa, mas como todo adolescente, querendo se encontrar no mundo, precisando de gente, precisando de amigo, entrei numa depressão. A vontade, algumas vezes, era abandonar tudo, sair pela rua. Até que a palavra de Deus começou a entrar. Eu comecei a receber. A voz maligna começou a ser calada. E eu comecei a reagir. E ali eu entendi. Se o povo daqui está mais fechado, eu vou dar o primeiro passo. E hoje, não consigo contar quantos bons amigos eu possuo. Deus me abençoou. A partir do momento
que eu não dei mais vazão para as vozes malignas. E comecei a acreditar, eu estou aqui porque Deus tem um propósito para a minha vida, para a vida da minha família, é aqui que eu vou frutificar, é aqui que eu vou ser abençoado, é aqui que eu vou cumprir os planos de Deus. E hoje estou aqui abençoado para a glória do nome dEle. Você precisa entender que apesar das circunstâncias negativas, você não nasceu por acaso, você não é um acidente, Deus te criou para um propósito. Se Deus te criou para um propósito, a segunda verdade, esse propósito precisa dirigir a sua vida. E eu pergunto para você, o que dirige a sua vida? Todas as pessoas têm algo pela qual elas estão dispostas a ir até o fim. Todas as pessoas têm a vida dirigida por algo. Alguns por coisas negativas. Muitas pessoas têm a vida dirigida pela culpa. Lá atrás, cometeu algo errado e aquilo a persegue. E esse passado controla o presente e controla o futuro. E essa pessoa está amarrada, não consegue sair. A vida dela é presa e dirigida pelas culpas. Outros são pelos rancores e pelas mágoas. Pessoas que se colocam numa posição de vítimas crônicas, porque foram rejeitadas, porque foram caluniadas, porque foram traídas, porque fizeram isso comigo. E a vida dela toda é baseada e dirigida pela mágoa e pela culpa. Não prospera, opa, deixa eu pegar minha desculpa, é porque fizeram isso comigo. Não faz boas escolhas, é porque fizeram isso comigo. Quando não pega um outro caminho, o caminho da vingança. Eu vou ser rico para dar na cara daquele que fez isso comigo. Eu vou alcançar o topo para poder pisar naquele. Perdeu o propósito real da vida. Algumas pessoas são dirigidas pelo medo. Algo que não deu certo e ela nunca mais tenta. É cautelosa em tudo. Ela evita correr risco e vive uma vida medíocre. Uma outra realidade que dirige a vida de muitas pessoas, inclusive nos nossos tempos, da maioria das pessoas, o materialismo. As pessoas vivem para querer adquirir cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E se você pegar a lista dos 100 homens mais ricos do mundo, você vai ver que a maioria deles querem mais. Não tem contentamento. E hoje a nossa geração é incentivada o tempo todo a construir o seu propósito de vida, baseado no que eu tenho, no que eu possuo. Então tem uma geração dirigida apenas pelo materialismo. Eu trabalho para ter, eu tenho para trabalhar, eu trabalho para ter, tendo eu posso colocar a base da minha vida, só que uma hora a casa cai. Como já dizia Alexandre o Grande, quando eu for sepultado, vocês deixam as minhas mãos para fora, para que todos saibam que para a sepultura a gente não leva nada de material. Zaqueu, na Bíblia, construiu a sua vida toda baseado no materialismo. Dou um jeitinho aqui, sou chefe dos publicanos aqui, exploro um ali. Mas quando ele sabe que Jesus está entrando na cidade que ele morava, Jericó, ele vai desesperado procurar Jesus. Por quê? O vazio na alma continuava. E daí quando ele se encontra com Jesus, ele diz, Jesus, isso aqui não importa mais. Para aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E também estou dando para os pobres metade dos meus bens. Isso não importa mais, porque agora eu encontrei a vida. Mas cuidado, para o materialismo não dirigir a sua vida. Outros são dirigidos pela necessidade de reconhecimento e aprovação. Vive a vida baseado nas expectativas dos outros. Ou de um parente, ou de um amigo, ou de um cônjuge, ou da namorada, e assim por diante. Uma geração que vive a vida dessa maneira, procurando somente agradar os outros. Eu digo, abrindo uma janela para o livro que eu escrevi, é a geração do selficídio.
Geração que gosta de fazer selfie e faz 40 selfies para tentar impressionar alguém. Não, mas o biquinho ficou muito curtão, vou fazer maior porque senão eu vou ter mais curtida. E daí fica procurando a pose certa. Isso virou uma síndrome, isso virou um problema. Isso desencadeia um monte de complicação emocional. E o termo que a psicologia usa é selficídio. Tem gente hoje que tira mais de 50 fotos para conseguir achar melhorzinho e publicar no Facebook, porque a vida dela é regida pela expectativa dos outros. Será que vão gostar? Será que vão curtir? Será que vão aprovar? A roupa que eu uso, o carro que eu comprei, o trabalho que eu estou? Insegurança. Nós precisamos entender que o que precisa dirigir a nossa vida é os propósitos de Deus. É os propósitos de Deus. Isso vai trazer a plenitude para nós. Isso traz muitos benefícios. Quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, e isso nos dirige, a vida se torna simplificada, claro. Porque as minhas atitudes vão ser embasadas nos propósitos dele. As escolhas que eu faço, todas elas são voltadas para cumprir o propósito. Quando eu entendo que tem um propósito para a minha vida, e a minha vida é direcionada por ela, eu encontro realização pessoal e a paz que eu preciso. Portanto, você precisa sair daqui entendendo que você não é um acidente, você não nasceu por acaso, Deus tem um propósito para a sua vida, e a sua vida, para ter plenitude, para ser em abundância, precisa ser dirigida em prol desse propósito. Você precisa cumprir esse propósito, isso vai trazer as bênçãos para a sua vida. E para finalizar, a terceira verdade de hoje, você precisa entender que os propósitos de Deus, eles são eternos. Eclesiastes capítulo 3, verso 10 diz: Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Você precisa entender que a sua vida terrena é breve, é passageira. Na verdade, a tua vida terrena é uma preparação para a eternidade. Sabe, o Salomão, ele vai dizer lá em Eclesiastes que melhor é ir numa casa de luto do que na casa de festa, porque lá a gente começa a pensar a respeito da vida. E tem gente que vive a vida assim. O único lugar que pensa que um dia a vida vai acabar, a vida terrena vai acabar, é quando está num funeral. E ali começa a refletir. E ali começa a pensar se está fazendo a vida valer a pena. Nós precisamos entender que nós fomos feitos para a eternidade. A vida terrena, ela é passageira. Eu quero ilustrar isso para vocês. Samuel está aí? Samuel, traz esse fio aí para mim. Talvez você já viu essa ilustração, mas é uma ilustração que evidencia de uma maneira muito clara. Dá essa ponta aqui para mim. Pega todo o rolo e puxa até onde dá isso aqui. Aí, ó. Isso aqui é de computador, né? Cabo de rede. Pode vir para frente, traz todo o rolo aqui para frente. Não, passa por aqui, ó. Passa por aqui. Pode trazer. A gente pode ir puxando isso aqui, esse cabo vai muito longe. Quero que você imagine que esse cabo é uma linha do tempo. A gente pode puxar e dar voltas e voltas e voltas. Imagine que o Samuel e o obreiro lá, eles puxaram esse cabo e está dando a volta aqui pela igreja, volta, vai pela rua Martin Luther, passa, vai até o shopping europeu e assim por diante. Imagine isso. Imagine que esse cabo não tem fim. Isso aqui, sabe o que isso aqui exemplifica? Isso aqui exemplifica a minha e a sua vida. Você está vendo essa pontinha da conexão aqui? Esse metalzinho aqui? Isso aqui é a nossa vida terrena. Isso aqui é os 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos
que nós vemos aqui na terra. Isso aqui. E as escolhas que nós fazemos aqui, o relacionamento que eu tenho com Deus aqui, determina o relacionamento que eu vou ter com Ele durante toda a eternidade. As escolhas que eu faço aqui influenciam todo o resto da minha eternidade. E a palavra de Deus nos chama a atenção para nós sairmos da mentalidade ignorante e cega do mundo que diz para você desfrutar a vida aqui, que diz para você ficar preso aqui, para você fazer as suas escolhas pensando aqui. Obrigado, pode. E esquecer da eternidade. Então, as pessoas tomam as decisões aqui esquecendo que a vida terrena passa, que não tem um ser humano sequer, que está vivo até hoje, que não passou pela morte depois dos seus 120, 130, 140 anos. Todo mundo morre. Como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Eu me vou e você também vai. Nós vamos, nós estamos indo. E as propostas de Deus para a nossa vida, e o projeto de Deus para você, o propósito de Deus para a sua vida é, filho, invista na eternidade. Invista na eternidade. Ame gente, ame pessoas, use os teus talentos, use os teus recursos, use as suas habilidades, use tudo o que você é e que você tem, aqui, pensando na eternidade. E quando eu falo de eternidade, eu falo de amar a Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Quando essa mentalidade está impregnada na minha mente, no meu coração, eu não vou me deixar ser levado por coisas corruptas desse mundo. Eu não vou comprometer a minha eternidade cometendo um crime contra alguém por causa de um bem material. Eu não vou usar a minha língua, usar as minhas habilidades para ferir, para machucar, para entristecer. Não. Eu pensando na eternidade, eu sei que eu preciso viver uma vida que agrade o coração de Deus. Eu preciso entender que Ele me fez para um propósito, para um projeto, e que isso aconteça e se realize na minha vida. Você foi feito para a eternidade. Se coloque em pé. O tempo está passando. Eu quero depois que você leia 1 Pedro 2:11, vou ler um pedaço que diz assim: amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ou seja, fuja do pecado, não caia nas ciladas do nosso adversário. Paulo vai dizer, 2 Coríntios 4:18, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que os teus olhos sejam voltados para a eternidade. Você foi feito para a eternidade. Voltando ao Salmo 139, Davi, que há 3.000 anos atrás já tinha entendido isso, ele finaliza o Salmo, sabe como? Reconhecendo que precisava mudar. E ele diz assim no verso 23, 24, Senhor, sonda o meu coração. Sonda-me. Tu conheces o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se na minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Hoje é dia de cada um de nós fazer essa oração. Hoje é dia de nós entendermos que
Deus nos fez para um propósito, e que muitas vezes nós estamos longe desse propósito. Deus nos fez para a eternidade, mas a gente está tão focado nas coisas terrenas, que entraram no nosso coração e a gente só luta por isso, e se esquece de amar a Deus como deveríamos amar, de amar as pessoas como deveríamos amar, de agir todos os dias pensando, não aqui, mas na eternidade. E eu quero orar por você, que hoje quer fazer essa oração de Davi, dizendo: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você também. Escute isso, pode já vindo. Eu quero orar por você, que durante muitos anos da sua vida, você foi tão rotulado com palavras negativas, dizendo que a tua vida não tem sentido, que você é um estorvo, que você não vai dar certo, que você não presta para nada. Eu preciso confrontar você com uma verdade. Escute isso. Quando você acredita que você é um acidente, quando você acredita que você nasceu para ser um perdedor, você está pecando, porque o teu Criador não te fez para isso. E que você, ao vir aqui na frente, entenda que você é importante para Deus, que Deus, Ele projetou para que você nascesse, conhecesse o seu Filho, o projeto da salvação, e vivesse uma vida em abundância. Você nasceu para ser eterno. Você nasceu para ser eterno. Você nasceu para ser eterno. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra que tira toda venda. Obrigado pela tua palavra que ilumina o caminho e tira as confusões. Obrigado pela tua palavra que nos coloca no lugar certo, não de gente perfeita, não de gente que sabe tudo, mas de pessoas frágeis e simples, mas que foram projetadas por ti. Pessoas frágeis e fracas, mas que sabem, Senhor, que não são um acidente. E é com essa verdade que eu abençoo a vida dos teus filhos que vieram aqui na frente, Deus. Que eles venham saber que não são um acidente, mas que são, Senhor, um projeto teu para ser bênção, para ser abençoado, para viver uma vida pensando na eternidade e desfrutando do privilégio da tua companhia. Que eles saibam, Senhor, que nós não estamos sós, que tu estás conosco, e que eles venham entender que hoje é um dia de recomeço, hoje é um dia de esclarecimento, hoje é o dia de saber que a nossa vida tem um propósito, propósito de glorificar o seu nome, propósito de ser uma bênção e ser um abençoador. Seja com o seu povo, Senhor, e que haja renovo de esperança, que haja renovo de propósito de vida, que haja uma compreensão divina, tirando toda a confusão, em nome de Jesus. Amém. Amém.